Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero cumprimentar os irmãos, alunos e professores da Escola Dominical aqui do setor de número 3, da Igreja Assembleia de Deus de Porto Velho. E nós aqui numa atitude inusitada, resolvemos aqui fazer um vídeo, para convidar os irmãos, professores e alunos para a nossa escola dominical. Nós estamos iniciando um novo ano 2019. Eu quero desejar um feliz ano novo para todos, que a gente não teve ainda aquela oportunidade de desejar. E quero convidá-los, meus irmãos, para participar conosco da Escola Bíblica Dominical. É na Escola Bíblica Dominical que nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus, conforme os assuntos que são minuciosamente escolhidos aí pela a nossa CPAD. E nesse ano de 2019, nós estaremos iniciando o estudo de um novo assunto, uma nova revista da Escola Dominical e, consequentemente, um novo assunto. Batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. É sobre esse assunto que nós estaremos estudando aí durante 3 meses. Um assunto muito interessante e também muito polêmico. O comentador da lição desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. E nós estaremos, pela graça de Deus, conversando e debatendo com nossos alunos e professores. Essa revista, este assunto, tem alguns aqui, algumas lições de muito interesse para nós. Nessa lição de número 1, nós vamos tratar aqui de uma lição introdutória, falando a respeito de batalha espiritual, o conceito de batalha espiritual, o que a Bíblia ensina a respeito de batalha espiritual, o que a Bíblia não ensina a respeito de batalha espiritual. Há por aí muitos ensinamentos, dos quais o nosso comentador da lição selecionou 3 para tratarmos nesta lição introdutória, que na verdade são um desvio daquilo que a Bíblia ensina a respeito deste assunto. Nós então devemos combater esses ensinamentos que acabam de certa forma respingando no meio evangélico, inclusive no meio pentecostal. Ok? Então nessa primeira lição nós vamos trabalhar sobre batalha espiritual, uma realidade que não pode ser subestimada. Teremos outras lições aí falando a respeito de anjos, a natureza, o que eles fazem, quem são eles, demônios, possessão demoníaca, enfim, está recheada aqui de assuntos interessantes para nós. Meus irmãos, a título de auxílio, gostaria de compartilhar com os irmãos aqui e sugerir alguns materiais. Nós temos aqui, além da revista da Escola Dominical, nós temos aqui também o livro do pastor Ezequias Soares e da sua filha Daniele Soares, que é um subsídio para alunos e professores que queiram ter um conhecimento um pouco mais fundo sobre o assunto. Publicado pela CPAD, e é um subsídio para auxiliar alunos e professores. Aqui nós temos algo a mais, comparando aqui com a lição. É um estudo um pouco mais profundo sobre o assunto. Nós temos aqui também um outro livro da editora Chamada da Meia-Noite, desse autor aqui chamado Mark Hitchcock. Esse livro, ele tem por título aqui Sempre uma Resposta às Perguntas sobre Satanás, Demônios e Batalha Espiritual. Esse livro é um material um pouco mais conciso, um pouco mais resumido. O próprio nome do livro aqui já diz, é um trabalho
no estilo perguntas e respostas. O autor aqui, ele responde algumas perguntas sobre esse assunto. Por exemplo, Satanás realmente existe? Ele responde essa pergunta aqui. Os demônios realmente existem? De onde eles vêm? Quem são eles? O que é possessão demoníaca? O que é batalha espiritual? Quais os 3 inimigos de todo cristão? Como o crente obtém vitória sobre o mundo? Aqui também, como resistimos ao diabo? O que é a armadura de Deus? Enfim, ele responde a várias perguntas relacionadas a este assunto. É um livro muito bom, contudo é um material mais conciso, tá ok? E nós temos aqui também um terceiro livro. Esse eu considero um material mais profundo. Quando se trata de livros, né, nós não podemos dizer que determinado livro esgote o assunto, né? Mas eu poderia dizer que este livro é um livro que vai a fundo em todos esses assuntos e inclusive contrapondo eles com a palavra de Deus. Esse livro é do reverendo Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, que traz por título O que você precisa saber sobre batalha espiritual. É um livro muito bom, eu recomendo, tá, para quem puder adquirir. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele aqui vai tratar de todas essas questões que a nossa revista da Escola Dominical também trata nesse trimestre. Por exemplo, aqui ele nos explica aqui o que o movimento Batalha Espiritual ensina por espíritos territoriais. Será que de fato isso existe? Tem algum fundamento bíblico? A possibilidade de o crente ser possesso por demônios, né, o chamado crentes demonizado, isso, à luz da Bíblia, pode acontecer? Tem algum fundamento bíblico isso? Maldição hereditária, tem fundamento bíblico? O reverendo Augusto Nicodemos trata de todos esses assuntos neste seu livro aqui. Então, meus irmãos, eu queria dar essas dicas aí para vocês, alunos e professores. Qualquer um desses materiais que vocês puderem adquirir, com certeza vai auxiliar bastante nesse trimestre da Escola Dominical. Mas, meus irmãos, se tratando desse assunto, batalha espiritual, eu quero aqui apenas dar uma rápida pincelada. O crente, meus irmãos, não pode cometer 2 graves equívocos quando nós tratamos deste assunto. O primeiro equívoco que o crente poderia cometer com relação a este assunto, a Alice está me ajudando aqui, ó. Fala com os irmãos, Alice. A Alice está me ajudando aqui a gravar o vídeo, tá? Então, meus irmãos, quando nós falamos, quando nós tratamos deste assunto, o crente ele deve evitar 2 extremos. O primeiro é atribuir toda e qualquer coisa negativa na sua vida ao diabo, ou no mundo ao diabo. Tem crentes que são assim. Tudo de ruim que acontece, ele atribui ao diabo. Tudo é obra do diabo, é obra dos demônios. Ou seja, esse crente ele não tem responsabilidade em nada do que acontece. Né? Tudo que acontece é o diabo, tudo que acontece de ruim é culpa do diabo. Ou seja, esse crente ele deposita, ou ele dá ênfase, né? Ele dá ênfase somente ao diabo. Então o diabo acaba que sendo o senhor da vida dele. Tudo ele atribui a Satanás. Tudo de ruim que acontece atribui a Satanás. E como nós vemos na palavra de Deus, nem tudo, meus irmãos, é obra do diabo. Claro, o diabo ele luta, ele milita contra nós, mas nem tudo é obra do diabo. Nem todos os pecados são obra do diabo, nem todo pecado é influência do diabo. A Bíblia diz que a nossa carne ela é fraca. Então há coisas que nós cometemos que a responsabilidade é nossa mesmo.
né? É, quando nós tratamos deste assunto, nós não podemos dar essa ênfase ou esse crédito quase que exclusivo ao diabo. Certa feita, Jesus enviou 70 discípulos, 70 discípulos para fazerem para pregarem a palavra, enfim. Jesus encaminhou aqueles discípulos e quando eles retornaram, eles voltaram muito admirados. Voltaram admirados porque eles disseram: olha, Senhor, nós fizemos várias coisas em teu nome, mas parece que o que chamou mais a atenção deles, inclusive eles relatam isso para Jesus, foi que, Senhor, no teu nome, os demônios eles se submetiam a nós. Eles ficaram admirados, porque os demônios, pelo nome de Jesus, se submetiam a eles. Eles expulsavam os demônios saíam, e parece que aquilo ficou na mente deles como algo grandioso. E aí Jesus, sabiamente, para utilizar um termo aqui mais chula, Jesus cortou o barato deles. Disse: olha, vocês não devem se alegrar por isso, não. Não dê ênfase ao diabo, não. Não se alegre por isso, não. Não dê crédito para ele, não. Muda o foco de vocês. Jesus disse assim: se alegre antes, pelo vosso nome está escrito nos céus. Então Jesus aqui desvia o foco daqueles discípulos, porque eles ficaram admirados, aquilo chamou a atenção deles. E é isso que acontece muito hoje nos nossos dias, meus irmãos. Esses assuntos, essas questões de luta contra as forças das trevas, esses assuntos nós vamos estudar: mapeamento espiritual, espíritos familiares, espíritos territoriais, são coisas que chamam a atenção das pessoas. Mas Jesus disse: olha, alegrai-vos primeiramente pelo vosso nome está escrito no reino do céu. Muda o foco. O foco não são os demônios. O foco do crente é os céus. O segundo grave equívoco que nós devemos evitar é exatamente o assunto da nossa lição do próximo domingo, que é subestimar o diabo. Subestimar o diabo, os seus anjos, o reino das trevas. Como eu falei, nós não podemos superestimar, mas também não podemos subestimá-lo. Porque ele existe, ele é real, ele é perigoso, ele é astuto, e ele tem como única e exclusiva missão ou finalidade ou busca de destruir o crente. Tem muitas pessoas e até mesmo crentes que não acreditam na existência do diabo. Não acreditam que ele tenha também poder. Não procuram conhecer as estratégias que ele usa para nos atacar. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante, ele vai nos demonstrar essa realidade. Como diz o pastor Hernando Dias Lopes, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versículo 10, ele vai dizer assim: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Por quê, meus irmãos? Porque o diabo, ele está aí ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando, de alguma forma, a Bíblia usa essa expressão, nos tragar. Ele quer nos destruir. Ele se opõe a Deus e a sua igreja. Porque o diabo, ele não se preocupa com quem está no mundo, ele não se preocupa com quem é seu. Ele se preocupa com aqueles que não são seus, ou ele se preocupa com aqueles que pertencem a Deus.
E é por isso que o apóstolo Paulo aqui nos recomenda a nos revestirmos da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso quer dizer que o diabo ele tem estratégias nesta luta contra nós, contra a igreja de Deus e contra cada crente individual. Ele usa de artimanha, ele tem seus artifícios, ele tem seus estratagemas, ele tem seus métodos de abordagem. Satanás ele não aborda todo cristão da mesma forma, não. Ele usa de diversas maneiras de se achegar, de se abordar. Como dizia um pastor antigo, ele chega com um sapatinho de algodão. Então nós precisamos estar firmes, revestidos da armadura de Deus e conhecer as estratégias do diabo. Então, meus irmãos, nós não podemos, nessa batalha espiritual, estarmos desatentos. Não podemos subestimar o nosso inimigo. E é por isso que a palavra de Deus nos recomenda aqui a revestirmos da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra esses ataques do inimigo, contra os ataques de Satanás, contra a igreja do Senhor e contra cada crente individualmente. Então não podemos subestimá-lo. Ele existe, ele é real e ele milita contra a igreja de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e não falte a nossa escola dominical no próximo domingo. Nós temos muitos outros assuntos para tratarmos com os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos.